Olá, meu nome é Rafael Colita e eu sou advogado tributário. E eu gostaria de falar um pouco sobre o tema do ICMS-ST, na base de cálculo de PIS e COFINS. Bom, com a nova reforma tributária, muitas teses estão surgindo no meio do tempo agora, né? E uma dessas teses é o ICMS-ST, na base de cálculo de PIS e COFINS. Ela é uma tese derivada do tema 69. Para explicar ela melhor, ela é um tema repetitivo. O tema é 1125, que é um acórdão, né? Que ele foi publicado na seguinte questão. Tem uma questão submetida a julgamento, que seria a possibilidade de exclusão do valor correspondente do ICMS-ST da base de cálculo de contribuição, né? Da base do PIS e COFINS, devida pelo contribuinte substituto. Ela tem uma tese firmada, onde o ICMS-ST ele não compõe essa base de cálculo na contribuição de PIS e COFINS, devidas pelo contribuinte. Pelo seguinte motivo, vamos lá. Algumas teses, elas têm repercussão geral dentro do nosso país, e muitas dessas teses elas não são acolhidas, como é a tese do ICMS-ST. A gente tem uma ementa onde o Supremo Tribunal Federal ele decidiu em caráter definitivo que por meio desse precedente que os conceitos de faturamento e receitas contidos no artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, para fim de incidência da base de PIS e COFINS, eles não abergam o ICMS. Essa é uma RESP, se não me engano, 574-706, barra Paraná, pela ministra Carmen Lúcia, que ela afirmou o seguinte, que o ICMS ele não compõe a base de cálculo para incidência de PIS e COFINS. Esse foi um tema muito bem repercutido, né? E a Suprema Corte, nos autos 1.258.842/RS, reconheceu essa ausência de repercussão geral, onde ele diz que é infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS, destacado nas notas fiscais ou recolhimento antecipado pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição do PIS e COFINS. Então, até a data, acho que, se não me engano, foi 15 de março de 2017, não, desculpa, 17 de março de 2017, poderia ser contribuído na base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, poderia recolher os últimos 5 anos para trás. Então, com essa incidência, não pode mais recolher a partir dessa data para frente, entende? Como que era feito esse cálculo, né? Muito bem. A gente tem a nota fiscal, que é, vamos dizer, a entrada, nota fiscal de entrada, e se compensava, né, nessas notas fiscais. E houve algumas modulações de efeito, que seria o seguinte: na linha de orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada nessa tese 69 de repercussão geral, e considerando a inexistência de julgados no sentido aqui propostos, conforme o panorama jurisprudencial descrito nesse voto, impõe-se modular os efeitos dessa decisão, a fim de que sua produção ocorra a partir da publicação da ata do julgamento vinculado vínculo oficial da imprensa, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos em curso. O que isso significa? Todas as ações já propostas, elas não vão sofrer o efeito da modulação, né? E para algumas informações complementares: a determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recurso especial em segunda instância no STJ, fundados idênticos à questão de direito. Muito bem, o STJ então ele publica um acórdão com modulação da tese do ICMS-ST, na base de PIS e COFINS, onde existe um marco temporal
onde é a primeira vez que o STJ ele se modula os efeitos de uma tese tributária. Isso significa o quê? Que ele pode ser aplicada em situações que ocorrem a partir de determinado marco temporal. Portanto, segundo Júlia Ferreira Cossi Barbosa, do escritório Finotti Os Troços Sociedade de Advogados, ela fala o seguinte: isso reforça a necessidade de o contribuinte antecipar o ajuizamento das ações, conforme para se precaver. Onde alguns contribuintes eles estavam aguardando essa publicação. Então, estavam aguardando esse acórdão para tomar alguma medida, na medida que poderia haver dúvida com relação à forma de cálculo do crédito, né? Aqueles que se mantiveram inertes até agora, eles serão prejudicados, porque eles não podem recuperar aqueles valores já pagos, então não tem como restituir, porque não foi ajuizada a ação, né? E isso é um balde de água fria, vamos dizer assim, para o contribuinte. Portanto, aqueles que não ajuizaram a ação, eles não detêm mais esse direito. E só daqui para frente, né? E como que vai se aplicar agora os regimes tributários e tudo mais? Bom, como que ocorre esse cálculo, né? Ele ocorre para uma empresa do lucro presumido, né? Para fazer a exclusão do seu faturamento ou do lucro real. Pois não existem mais créditos cumulativos, vamos dizer assim. Então, quais que são essas empresas que podem recolher esse ICMS-ST? Eu vou falar no próximo bloco.